Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer para vocês diversos assuntos, informações e a palavra aqui para vocês. Então, começando respondendo uma pessoa, depois eu vou falar sobre o nome do Criador, o nome do Messias e depois finalizar ou pelo menos continuar Romanos 1 aqui com vocês. Então esse é um vídeo que vai ter muita densidade de conteúdo, já peço que deixem o gostei de vocês e deixem os comentários ou deixem também para o final do vídeo. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de começar? Respondendo uma irmã aqui, que comentou num vídeo que não compartilharia o vídeo porque as pessoas é quem tem que buscar a Deus. E eu vou dizer por que está errado esse raciocínio, essa mentalidade. Então, se for partir desse pressuposto, eu não deveria nem estar aqui pregando a palavra, porque as pessoas deveriam encontrar Deus sozinhas, então deveriam ler a Bíblia, descobrir por conta própria, né? Então isso está errado, porque a nossa fé, ela vem através da pregação da palavra, e para pregação da palavra é necessário que tenha um pregador, alguém que pregue. Então não faz sentido essa lógica, porque senão eu nem estaria aqui. E enquanto nós estamos aqui também, tem pessoas na rua nesse exato momento, no mundo inteiro, expulsando demônios, pregando o evangelho aos perdidos. Então quer dizer que alguém que está lá ajuntando galardão para si, ganhando almas para o Criador, que está lá na parada gay salvando almas, que não está julgando as pessoas pelos pecados delas, mas está oferecendo as boas novas da salvação para elas, então essa pessoa está errada? Só porque alguém está lá pregando o evangelho para os perdidos e eles deveriam encontrar Deus sozinhos? Então eu discordo desse raciocínio. Eu não estou nem falando isso para dizer que vocês têm que compartilhar o meu vídeo, por exemplo. Não é sobre isso. Não é esse o raciocínio. A questão nós temos que fazer a nossa parte. Porque ficar quieto, achar que só porque quem for para ser salvo, quem é eleito, será salvo e basta, isso está errado, porque o próprio Messias falou: compartilhem desse pão, né? Eu sou o pão da vida, compartilhem do pão, para que e façam isso em memória de mim. Isso não é só para a gente compartilhar um pão físico e tomar um vinho, um suco de uva físico. Ele está falando sobre compartilhar a palavra dele. Então, primeiramente temos que mudar essa mentalidade. Nós todos somos chamados a pregar o Evangelho e temos que fazer a nossa parte no reino de Deus. Senão nunca vai acontecer avivamento, senão nunca o Evangelho seria pregado a todas as nações, não seria necessário missionários que estão indo, por exemplo, a tribos perdidas no meio da África e salvando as pessoas e batizando elas. Então, assim, tá errado essa mentalidade, mas naturalmente os eleitos ouvirão a palavra, eles vão crer e esses são os salvos. Só que isso não significa que você não tem que fazer a sua parte para isso. Então, essa foi a exortação, tá? Com todo respeito, não quero parecer violento aqui ou agressivo, é só o Espírito Santo que está me dando essa energia. Segunda coisa, o nome do Criador. Nós podemos falar que o Messias é Jesus Cristo, sim, né? Que é Yeshua, o Messias, ou o ungido, né? Então, qual que é o nome do Messias em hebraico? Yeshua HaMashiach. Mashiach, Messias. Qual que é o nome do Criador? Yahweh. Não é Jeová, porque nome não se traduz, nome não se muda só por causa da língua, então não existe isso de Jeová. O nome dele é Yahweh, que é o tetragrama YHWH, né, que é Yud He Vav He, as letras em hebraico. Eu sou o que sou, Yahweh, que é um nome que quando você... Por que a Bíblia diz tudo que tem fôlego glorifique a Deus? Porque desde o primeiro suspiro seu até o último, você vai estar glorificando o nome do Senhor, quer você queira, quer você não queira.
né? Quer as pessoas queiram ou não, mesmo que elas não conheçam o Criador, mesmo até os ímpios, os que morreram e que serão condenados, também então glorificam o Criador. Por quê? Mesmo não querendo. Porque quando a gente respira, ó, calma lá, deixa eu pensar aqui, ó, tá vendo? Então quando você suspira, quando você está respirando, você já fala Yahweh, Yahvé. Ou como alguns gostam de falar Yahweh, mas eu não sou muito fã. Acho que Yahweh faz mais sentido. Então, este nome dele também está presente onde? Está presente no DNA de todos os seres vivos, porque tem essas letras em hebraico, elas também têm valores numéricos. Então, por exemplo, vamos pegar do grego, né? O grego tem o alfa. O alfa equivale a 1. O beta equivale a 2. O gama equivale ao 3. O delta vai equivaler ao 4. E por aí, e aí por diante. Acho que o epsilon é o 5. Então, cada letra tem um valor numérico. No hebraico também. E foi encontrado o valor numérico, né? Tem um gapzinho. É a única coisa que tem em todo o DNA de todos os seres vivos, é esse gap que tem o valor numérico equivalente a Yud-He-Vav-He, que é o nome do Criador, né? Ou seja, YHWH. Então, todas as criaturas carregam em si o nome do Criador, e tudo que tem fôlego louva o Criador e fala o próprio nome dele. Então, é muito interessante isso. Glória ao Criador. E agora sim, finalizadas essas duas primeiras partes do vídeo, eu vou continuar com vocês a carta de Paulo, ou como está escrito aqui, a Epístola de Paulo aos Romanos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso daqui eu já expliquei no último vídeo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, na verdade, eu já tinha feito até o versículo 20, lembrei agora. Ou seja, a criação de Deus, né? Eu não vou repetir do que eu falei no último vídeo, mas a criação de Deus se reflete a glória do Criador, tanto o céu, as nuvens, os animais e tudo que você imaginar da criação do Pai reflete a glória dele. E essa questão, né, para que fiquem inexcusáveis, né, sem desculpa. Isso me lembra também quando Paulo fala que o Criador colocou todos debaixo da lei para que todos fossem condenáveis diante da lei, ou seja, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus e necessitam, para ter a salvação, de ser lavados pelo sangue do Messias, através do sacrifício que ele fez. Por quê? Porque ele é o Cordeiro perfeito do Criador, o único, sem pecado, e que foi colocado para sacrifício, para que nós pudéssemos receber, pelo seu ministério da reconciliação, a vida eterna, pelo sacrifício do Cordeiro. Então, isso é misericórdia de Deus. Por que misericórdia? Porque, mesmo sem nós merecermos, pela nossa própria justiça, Ele nos oferece a salvação. Ele é misericordioso conosco, porque a justiça seria que nós fôssemos mortos, pagássemos pelos nossos pecados. Só que, como o Criador é justo, o que Ele fez? E misericordioso. Ele enviou o seu Filho para pagar pelas nossas transgressões e
nos lava através da sua boa vontade para que nós estejamos limpos e a cada dia nos renovando, nos arrependendo, buscando a presença dele, buscando também pela sua boa vontade, porque dele vem o querer como efetuar, fazer obras de justiça e permanecer fiéis até o final, até o dia da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Então, vamos lá que eu vou continuar aqui com vocês. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, tudo aquilo que não é o Criador dos céus e da terra, como ele criou tudo, qualquer falso Deus, seja uma imagem de escultura, seja um Deus do vento, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus dos trovões, qualquer... E não só isso, idolatria a futebol, idolatria a outros seres humanos, ou a si mesmo, ou a comida, tudo que a pessoa está direcionando aquela energia e tirando aquilo que devia ser do Criador, a glória dele, isso é idolatria e a pessoa está pecando. E é por isso que a pessoa que necessita de drogas, ela não vai ser simplesmente curada e viver a vida dela de qualquer jeito, porque na verdade a droga ela só está preenchendo um vazio que o Criador é quem preenche. Então, quando alguém se rende ao Criador, abre o seu coração para Ele e permite que Ele, pede para Ele tirar o seu vício, assim o Criador consegue tirar o vício da pessoa em alguma droga ou no alcoolismo, por exemplo, e restaurar essa pessoa. Só que, ou seja, como que nós vencemos vícios? Permanecendo no amor dele, louvando Ele, meditando nas suas palavras, ouvindo pregação, conversando com Deus. Então, quando a gente está preenchido pelas coisas do Espírito, nós vamos ter as obras do Espírito. Mas se você está permanecendo, pensando numa frequência e está pensando nas coisas da carne e assistindo só coisas da carne, você não, ou seja, se alimentando de coisas da carne, não se alimentando da palavra e do alimento sólido que o Criador tem para te oferecer, das coisas espirituais, então que fruto que essa pessoa vai dar? Um fruto da carne, um fruto digno de reprovação e de condenação. Então, dessa forma, por causa disso, porque mudaram a glória do Deus incorruptível, santo, em semelhança da imagem de homem corruptível e de animais, por isso também o Criador os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E eu vou finalizar as escrituras aqui por hoje. No próximo eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês, da melhor maneira que eu puder. E então, finalizando a exortação aqui. Por isso que o Criador entrega as pessoas à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Isso aqui está se referindo a todo aquele que se entrega à fornicação, que se entrega a qualquer tipo de imoralidade sexual e lascívia. E não só isso, todas as concupiscências dos corações dos homens, certo? Então o Criador mesmo, isso também é uma coisa interessante, que mostra a soberania do Criador. Por errarem, por não o conhecerem, por não buscarem a verdade, o próprio Criador, como está descrito em Tessalonicenses 2, em 2 Tessalonicenses, enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque não conheceram a verdade, não amaram a verdade. Será enviada a operação do erro.
Então é a mesma lógica que está descrita aqui. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, certo? Então isso é muito interessante. Deus nos ama sim, mas também devemos temê-lo, né? Devemos amá-lo e temê-lo. Então é isso, meus irmãos. Acho que é o suficiente por hoje. Já falei de muita coisa para vocês. Então eu peço que compartilhem o vídeo, sim, é importante, tá? Peço que deixem seus comentários, curtam o vídeo e creio eu, porque ontem a gente tinha chego, mas depois algumas pessoas se desinscreveram, é normal isso, não tem problema nenhum. Mas eu acho que agora chegamos aos 600 inscritos. Então, glória a Deus, aleluia. Vamos só crescer, meus irmãos. Em breve 700 inscritos, hein? Então que o Criador os abençoe grandemente e até a próxima. Fui!